Boa noite. Volta às aulas na Universidade Federal de Uberlândia. Nossa equipe foi conferir a recepção dos ingressantes nos campi da UFO em Patos de Minas e Monte Carmelo. Cerrado Brasileiro, segundo maior bioma da América do Sul, responsável por cerca de 22% do território nacional e habitat de inúmeras espécies de plantas e animais. Como fica a biodiversidade, o clima, o meio ambiente e a nossa vida com a destruição desse bioma tão importante? Você vai ver na reportagem uma planta que cresce em ambientes naturais que foram destruídos. E no estúdio nós vamos conversar com os professores do Instituto de Biologia da UFO, Heraldo Vasconcelos e Helena Maura. Estas e outras informações você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal da UFO. Essa semana foi de volta às aulas e de recepção aos novos alunos da Universidade Federal de Uberlândia. Nossa equipe de reportagem foi até Patos de Minas e Monte Carmelo conferir as boas-vindas aos ingressantes. Música para receber o pessoal e depois uma conversa de boas-vindas. Assim foi a recepção dos novos alunos da UFO. Em Monte Carmelo, são aproximadamente 130 ingressantes nos 5 cursos de graduação: Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Agronomia, Sistemas de Informação, Geologia e Engenharia Florestal. Léo chegou com a cabeça cheia de expectativas e de marcas boas, claro. Aqui estão as iniciais da república onde ele mora. O jovem, de 18 anos, é de Limeira e foi aprovado em agronomia. Ele conta que sempre quis estudar na UFO. Minha irmã, ela faz UFO desde 2014, né? E ela sempre passa uma visão boa da UFO. E daí isso fez meio que brilhar meus olhos pela UFO, assim, porque é uma faculdade de nome e o campus aqui também é muito bom, né? Mesmo estando a quase 500 quilômetros de casa, Léo está bem animado com a vida de universitário. Eu vou tentar até o final ficar na faculdade, porque eu tenho um desejo muito grande de me formar em agronomia e conseguir um emprego bom. O pró-reitor de graduação explica que esse momento é importante para que os alunos se sintam acolhidos, já que a universidade é um novo universo e para quem está chegando, tudo é novidade. A recepção, ela precisa ser bem feita, o aluno precisa ser acolhido pela universidade. Nossos alunos são jovens, os nossos ingressantes. Então nós precisamos ter um momento de acolhimento dessas pessoas. A estrutura da universidade é muito grande, ela é extensa, complexa. Então a gente precisa exatamente mostrar como funciona a universidade. Penso eu que se ele entende como funciona a universidade, ele permanece melhor na universidade. Segundo o assessor do reitor na cidade, os novos estudantes são de vários estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e outros inclusive bem distantes, Bahia, Pará e Acre. E tem novidades no campus que está praticamente pronto. Entrega desse prédio, que é o bloco 1B, nós já temos o bloco 1A, de salas de aula, administrativa e biblioteca, e esse ano a empresa está finalizando as obras até semana que vem, que é um laboratório novo, com mais salas de aula e laboratório de ensino para os cursos de graduação. Nesse bloco aqui, no bloco 1B, no térreo, foi estruturado também um restaurante universitário, que está sendo finalizado também, já licitado os equipamentos, e a previsão, segundo os pró-reitores, é que ele inicie o seu funcionamento para o segundo semestre agora de 2018. O diretor de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFO deu uma palestra sobre internacionalização na educação superior, que vai muito além de enviar alunos para fora do país e receber estrangeiros. São um conjunto de ações que visam capacitar os professores, os técnicos, no aspectos linguísticos e de internacionalização. Nós estamos propondo junto à Progep uma capacitação de 2 anos para envolver esse corpo técnico para as ações de internacionalização. A pós-graduação, principalmente os cursos de doutorado, prevêem a oferta de disciplinas em língua estrangeira. Nós estamos iniciando a sinalização do Campus Santa Mônica e do Campus Umuarama em português, espanhol e inglês. Então é um conjunto de ações sistêmicas.
Camila é de Jaboticabal e vai cursar Engenharia de Alimentos na UFO em Patos de Minas. A jovem conta que a única coisa difícil é a saudade da família, mas que está ansiosa para começar o curso. Quando a gente presta o Enem, pelo SISU, a UFO é uma das melhores faculdades que a gente tem acesso e tudo mais. E eu escolhi a UFO porque eu fiquei sabendo que aqui tem uma ótima nota pelo MEC e tem o curso que eu estava interessada aqui. Até o momento, Patos de Minas tem aproximadamente 45 ingressantes nos cursos de biotecnologia, engenharia eletrônica e de telecomunicação e engenharia de alimentos. Aqui também tem cursos de pós-graduação. Existe uma demanda reprimida regional, principalmente nessa parte, porque é uma região pautada para essa parte mais tecnológica, a parte do agronegócio, né? Então, os cursos engenharia de telecomunicações, engenharia de alimentos e biotecnologia, né, tangem essa parte, né, que podem então suprir essa demanda de profissionais e tem suprido. Diariamente, muitos animais silvestres são encontrados mortos nas rodovias brasileiras. A principal causa é o atropelamento. Um grupo de pesquisadores da UFO estuda essa situação nas estradas da região de Uberlândia. Ao transitar pelas rodovias, é comum ver cenas como esta, animais atropelados. De acordo com o levantamento feito por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, quase 2 animais silvestres morrem diariamente nas BR-050 e 455. A pesquisadora que coordena o projeto Revitalizando a BR conta que o número de bichos vem aumentando nos últimos anos. De 2012 a 2013, em um ano de coleta, foram 690 animais. E a gente tem que lembrar que esse registro é subestimado, né? Porque os animais, muitos morrem e são removidos da rodovia por vários motivos. Alguns morrem ao colidir, mas aliás, eles colidem, mas não chegam a morrer, e aí eles ainda conseguem se locomover e morrem depois da vegetação, e aí a gente não consegue ver. Então, assim, são subestimativas. Nós contabilizamos somente em 100 quilômetros no trecho da BR-050, 690 animais no ano passado. Do ano passado para cá, já chegam a 580, mas ainda falta um mês e meio de coleta. As últimas estimativas do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas divulgou um número absurdo de 475 milhões de animais por ano nas rodovias brasileiras. Semanalmente, a equipe se reúne e faz uma varredura nos principais pontos das estradas que cortam a região. O objetivo é coletar as carcaças e fazer o levantamento do número de animais encontrados na pista. Elas são feitas sempre com, no mínimo, 2 observadores, né, porque a gente averigua os 2 lados da rodovia, ida e volta. E toda vez que a gente avista, né, um animal atropelado, a gente faz o registro do máximo de informações que tiver, né, sexo, idade estimada, claro, a espécie, ou pelo menos uma identificação ao menor nível taxonômico possível. Coordenadas geográficas, a gente registra o entorno, a paisagem do entorno e características da rodovia. Essa estudante de biologia participa do projeto Revitalizando a BR há 2 anos. O desejo em integrar o grupo surgiu da tentativa de recuperar os bichos ainda com vida. Eu acho muito importante fazer um monitoramento, porque a maior causa da perda da biodiversidade está pela morte por atropelamentos, a maior mesmo até do que a caça e o tráfico de animais. Os animais encontrados com vida são encaminhados para o setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFO. Lá, eles recebem cuidados específicos e ficam internados até obter total recuperação. Professor Heraldo, a maioria desses animais morre nas estradas, mas ainda é dentro do perímetro urbano das cidades. Eles estão fugindo do habitat natural deles? Não, eles não estão fugindo. O que acontece é o que sobrou de vegetação natural, né, na nossa região, no país como um todo, são pequenas manchas de vegetação que não são grandes o suficiente para dar o sustento para esses animais.
Então eles se deslocam ativamente de um lugar para o outro. Eles não estão fugindo, eles estão sendo afugentados, vamos dizer assim, também. Eu diria que muitos estão adaptados a esse ambiente que tem um misto de área natural e área com uso humano, né? Mas então eles precisam estar se movimentando para conseguir os recursos para viver suficiente. Alimentação, aquela coisa toda. Isso, principalmente alimentação, abrigo também, parceiros. E nesse processo de transitar, eles acabam passando na estrada, né? E existem animais que, de certa forma, que são os carniceiros, que se aproveitam dos animais que morrem na beira da estrada. Então, eles são atraídos para a beira da estrada e acabam morrendo também. Mas é um grupo específico, né? Ô Maura, a morte de animais, por exemplo, o tamanduá, por exemplo, que é um grande predador, vamos dizer assim, de formiga, de cupim e tudo mais. A morte desses animais, o desaparecimento dessas espécies, pode provocar um desequilíbrio no meio ambiente muito sério, não? Pode. E esse desequilíbrio vai acontecer não pela morte de apenas uma categoria de animais nas estradas, mas, por exemplo, por que essas estradas estão cada vez mais constantes? Elas estão cada vez mais constantes e são necessárias para nós humanos, porque nós queremos levar todo o nosso produto de uma fazenda para uma cidade. Nós queremos ir de uma cidade para outra. Com isso daí, com a nossa população expandindo cada vez mais e criando cada vez mais cidades um pouco maiores, fazendas que precisam ser um pouco maiores, áreas para pecuária um pouco maiores, nós estamos abrindo o cerrado, nós estamos desmatando. Quando a gente faz isso daí, qual vai ser a consequência? Um animal que tem que se deslocar de uma área para outra, porque a área de vida dele está ficando pequena demais, ele passa por ali. Quando ele é atropelado, nós vamos perdendo essa biodiversidade. Qual vai ser a consequência no futuro? Por exemplo, tá? Qual é a grande importância de uma determinada espécie sumir? O caso é que ela não está sumindo sozinha, ela está sumindo junto com várias outras. Por exemplo, quando você pensa que áreas cada vez menores vão ter dificuldades para manter os animais lá, elas também vão ter dificuldades para manter os vegetais lá. Porque nós precisamos ter um fluxo gênico. E esse fluxo gênico está sendo cada vez mais interrompido graças à ação humana, graças à ação antrópica. Então isso vai ser um problema para a manutenção das populações naturais. Mas de certa forma, conforme eu já disse, conversei com o professor Heraldo, o homem ele está aos poucos ocupando esse espaço, o habitat desses animais também. Nós somos os invasores. Nós estamos reclamando que no meu quintal apareceu um tamanduá. Mas por que eu fui fazer... apareceu uma onça aqui em Uberlândia. Então, mas por que nós fomos fazer a nossa casa cada vez mais no meio do mato? Ou seja, o mato deveria ser preservado porque lá tem coisas muito importantes que nós ainda estamos começando a estudar. Por exemplo, o número de espécies vegetais e de espécies animais. Quanto mais nós fazemos pesquisas, mais esse número cresce. Se nós não sabemos nem como é que chama aquela planta, como é que chama aquele bicho, como é que nós podemos destruir aquela área, perder aquela espécie de animal, aquela espécie de vegetal, sem saber quais são os benefícios que ele pode trazer diretamente para a nossa vida? Por exemplo, nós temos plantas que são utilizadas pelos populares, pela cultura popular, como fonte de remédio anti-inflamatório, remédio antibiótico até. Remédio que cura vários tipos de problemas que a população usa, mas que estão sendo agora, começando a ser estudados nas universidades. Se nós perdemos as áreas naturais, nós perdemos a possibilidade de ter remédios novos que vão nos auxiliar em muitas coisas. Um exemplo fácil da gente encontrar é a sucupira. A sucupira é uma árvore aqui da nossa região que produz a semente dentro de uma fava. A fava da sucupira, quando ela é macerada, vai produzir um óleo. Esse óleo vai auxiliar um monte de tratamentos. Infecções de garganta. Infecções de garganta, um pouco antibiótico inchaços. Sim, ela vai auxiliar demais. Inclusive, junto com os medicamentos tradicionais da medicina. Não precisa parar de usar um para usar o outro. Mas quando se usa isso, você tem um grande benefício. Se a gente está destruindo as áreas naturais, nós estamos acabando com essas plantas.
E nós temos que lembrar de uma outra coisa. Quando a gente destrói a área natural, eu estou matando um tamanduá, eu estou matando uma onça, eu estou matando um veado campeiro, eu estou matando bichos grandes, sim. Mas e os bichos pequenos que estão lá? A gente não pode esquecer deles. Você corta o ciclo, né? Sim. O que faz parte desse ciclo é, para a planta, da semente até uma planta adulta. O que vai acontecer se você, numa área que está ficando cada vez menor, porque a população humana está chegando cada vez mais perto, você vai eliminando, por exemplo, áreas onde você tinha ninhos de abelhas, áreas onde você tinha o desenvolvimento de besouros no solo. A larva se desenvolve no solo. Muitas abelhas nidificam no solo. A colmeia dela pode ser na árvore, mas ela também pode ter colmeias no solo, no chão. O que acontece se você passa o arado ali, se você destrói essas áreas com fogo para fazer pastagens ou para outras coisas? Você perde essas abelhas, você perde esses besouros. Tá? Por exemplo, nós temos anonas aqui na região que dão um fruto que é uma delícia. Só que apesar de ter a árvore, apesar das árvores darem os botões florais, abrirem a flor, não está dando fruto em quantidade. Qual é o problema? Tem problema no solo? Não, não tem não. O solo está bom. Tem problema na água? Não, não tem. A água está suficiente. Qual é então o problema? Por que a nona dá flor e não consegue dar fruto? O motivo dela não conseguir dar fruto é que nós estamos acabando com o solo, aonde nós temos o desenvolvimento dos polinizadores. Sem o polinizador, o número de frutos vai cair demais. Dessa forma, de que adianta você ter lá numa chácara 4 pés de anona? Você não vai ter os frutos, porque você acabou com a área de desenvolvimento dos polinizadores. Muito bom, nós já voltamos com esse assunto já já. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre o Cerrado. E tem também a agenda cultural com muitas dicas para você aproveitar o final de semana. Já voltamos. E agora a previsão do tempo para amanhã, o último sábado de verão. Vamos ver se esse calorão vai continuar. Em Uberlândia, tem possibilidade de chuva e a sensação térmica pode diminuir. Mínima de 22 graus e a máxima não deve passar dos 26. Pancadas de chuva também podem ocorrer em Araguari a qualquer hora do dia. Mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Ituiutaba pode chover, mas o calor permanece. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 32. Mesmo com possibilidade de chuva, o calor também continua em Frutal, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Em Patrocínio, pode chover em alguns pontos da cidade. As temperaturas variam entre 22 e 26 graus. Pesquisadores da UFO analisaram uma planta que é resistente a ambientes de estresse como queimada e desmatamento. E descobriram que, após condições adversas, ela é uma das primeiras a brotar. De longe, a flor chama a atenção pela cor e beleza. A Adenocalima nodosum é típica do Cerrado. Vanessa é professora do Instituto de Biologia da Universidade Federal de Uberlândia. Conta por que decidiram pesquisar sobre a planta. A Adenocalima nodosum é uma planta que nós chamamos de pioneira. Pioneiras são aqueles organismos, são aquelas plantas que após o momento de distúrbio ou estresse são as primeiras a germinar, crescer, florir, ou seja, reproduzir. Então tem um ciclo de vida muito rápido. A pesquisadora explica que áreas desgastadas na biologia são conhecidas como ambientes de estresse. Para o estudo, escolheram analisar 2 diferentes, o de queimada e o de desmatamento. Nesse caso, um acero para evitar a proliferação do incêndio. Após os momentos de estresse, acompanharam o crescimento da planta, da floração até o fim da frutificação. Observaram principalmente o aspecto da simetria e dos visitantes florais. Os visitantes florais e até mesmo os polinizadores possuem condições de verificar essa simetria. Então, quanto mais simétrica for essa flor, mais visitada ela será, pois os visitantes saberão que ela terá uma
qualidades de recursos melhores do que flores não simétricas. Por meio do estudo, descobriram que as flores no ambiente de fogo eram mais simétricas e receberam um número de visitas florais 3 vezes maior do que no ambiente desmatado. Nossos resultados mostraram que em ambientes de fogo, as flores são muito mais simétricas e, consequentemente, são muito mais visitadas por visitantes florais, chegando a ser até 3 vezes mais atraídas do que um ambiente desmatado. No total, participaram do estudo 5 pesquisadores. Foram 5 pesquisadores muito interessantes da nossa universidade, a professora Vanessa Stefani, que é professora do Instituto de Biologia, a professora Denise Lange, que é professora da Federal do Paraná. Também participou Andréa Vilela, que é uma pós-doutoranda nossa, e a Clébia Ferreira, que é uma técnica administrativa com mestrado em ecologia, aqui do Instituto de Biologia também. A pesquisa começou em 2013 e foi realizada até aproximadamente maio de 2014. E este ano, os resultados foram publicados em uma importante revista científica da área, a Social Biology. A Social Biology é uma das revistas mais antigas que nós temos na área de ecologia, que lida com questões de insetos sociais. É uma revista que publica, por exemplo, sobre formigas, sobre abelhas, sobre vespas e sobre animais sociais, agora de forma mais geral, né? E o trabalho delas se encaixou nessa revista porque elas mostraram uma relação entre formigas e plantas, né, num ambiente deflorestado, de cerrado e num ambiente impactado pelo fogo. Heraldo, entre 2013 e 2015, o Cerrado brasileiro perdeu algo em torno de 20 mil quilômetros quadrados em função de desmatamento, em função de queimadas e outras tragédias no meio ambiente. Isso crescendo. Como é que você vê essa situação? Hoje em dia, a taxa absoluta de desmatamento no Cerrado ela já passou da Amazônia, embora a Amazônia seja quase o dobro do tamanho. Então, grave no sentido de que a ocupação do Cerrado ela começou no sentido sul-norte, né? Nós estamos no sul do Cerrado, nós estamos na margem inferior. Então, a ocupação aqui já é relativamente antiga. Então, grandes áreas que existiam mais para o norte do Cerrado, Bahia, Tocantins, Maranhão, estão sendo desmatadas rapidamente, principalmente pelo avanço da agricultura de grande escala, soja e outras commodities, né? E que é uma preocupação no sentido de que ali haviam as chances grandes da gente estabelecer unidades de conservação para o Cerrado, de proteção integral. E essas possibilidades estão se estreitando cada vez mais, uma vez que você está tendo uma ocupação humana muito rápida na região, inclusive ameaçando unidades de conservação já estabelecidas, né? No sentido de que esse desmatamento muito grande impede que a gente tenha essas unidades de conservação lá. Enquanto que aqui no sul, onde já não tem tanta oportunidade, uma das coisas que está acontecendo, importante do Cerrado, o Cerrado tem um ciclo de necessidade de fogo a cada mais ou menos 5 anos para manter essa vegetação aberta. Então, essa reportagem acabou de mostrar uma planta que tem essa adaptação, ela se dá melhor em ambientes de fogo. E aqui a gente está tendo um problema como as unidades de conservação são muito pequenas, o fogo já não incide nela e quando incide, ele incide de uma forma muito agressiva. Esse equilíbrio que existia entre fogo e regeneração da vegetação está acabando. Aquela resiliência do Cerrado está diminuindo. Não só que ele está diminuindo, ele está deixando de ser cerrado para ser um ambiente mais florestal. E aí qual que é o problema? O problema é que as espécies que são adaptadas a esse ambiente mais aberto é que estão desaparecendo. Então, a gente está perdendo biodiversidade biológica. Maura, a gente sabe que queimadas existem, estudos mostram isso há coisa de 20 milhões de anos. Tem aquelas queimadas naturais que ocorrem por combustão, vamos dizer assim.
Tem as queimadas que alguns fazendeiros fazem para a regeneração do solo, questão de economia também, mão de obra, aquela coisa toda. E tem as queimadas criminosas, que são as mais danosas ao meio ambiente. Você acha que há um descuido generalizado nesse sentido? Sim. Sim, infelizmente há um grande descuido nesse sentido. Mesmo o que você falou de existe uma queimada programada pelo agricultor. Essa queimada programada pelo agricultor, ele faz o quê? Ele tira aquela vegetação, ele, entre várias aspas, ele vai abrir o solo para ele plantar. Só que ele está empobrecendo o solo. A primeira queimada não empobrece. A segunda começa a empobrecer, a terceira mais ainda, a quarta mais ainda. Então, o que ele está tentando ter de economia de mão de obra para tirar uma vegetação botando fogo nela, depois ele vai ter que gastar muito mais dinheiro do que ele economizou para fazer a correção do solo. Outra coisa, essa vegetação que está lá, se ele retirar com mão de obra, com pessoas retirando, ele triturar isso e ele incorporar no solo, ele está enriquecendo o solo dele. Ele não vai ter que rapidamente ir lá numa firma e pagar um adubo que é caríssimo. Ele vai estar deixando o solo dele rico. Então, queimar o solo para limpar o solo para plantar depois, isso não é uma ideia esperta de jeito nenhum. Isso é um contrassenso, porque o que você economiza no primeiro momento, você vai ter que gastar muito mais para fazer a correção depois, tá? Então, não vale a pena, não. Heraldo, até a década de 70, o cerrado brasileiro era tido como terra inóspita, que nada dava, nada cultivava, aquela coisa. Com o advento do Polo Centro, do ministro Paulinelli, com a correção do solo, criou aquele boom, vamos dizer assim, foi quando surgiu a soja e tudo mais. O governo não pensou que poderia acontecer isso? As pessoas não pensaram? Olha, das consequências daquilo tudo? Na verdade, assim, é um ponto positivo o desenvolvimento da tecnologia, né, de correção do pH do solo, né, através do calcário, né. Eu não tenho nada contra isso. Do ponto de vista como um biólogo de conservação, o que está acontecendo é que a gente está tendo uma ocupação do cerrado sem criar unidades de conservação antes, né, como eu falei antes. E querendo ou não, do ponto de vista da mídia, a floresta amazônica é muito mais chamativa. Então, de certa forma, muitos estão vendo que está tendo uma troca, ou seja, a taxa de desmatamento na Amazônia diminuiu, mas está se compensando no cerrado, porque o cerrado não é tão diverso, e na verdade ele é muitas vezes mais diverso que a própria Amazônia. Né? Então, as políticas de conservação estão voltadas principalmente para a Amazônia, e o cerrado ficou em segundo plano. Uma pena, né? Para encerrar essa edição do Jornal da UFO, nós separamos várias dicas para você aproveitar o fim de semana, seja nas festas ou mesmo em casa. Olha só. Olá, boa noite. Fim de semana chegou e com ele a nossa agenda cultural para deixar informado do que fazer na cidade. Daqui a pouco, às 8 da noite, tem espetáculo Nem Palavras, Nem Coisas no Teatro de Bolso do Mercado Municipal. No sábado, só que mais cedo, às 7 da noite, tem show musical cover Green Day e Blink. Também no sábado, às 5 da tarde, tem Macunaíma, uma comédia com Joaquim Pedro de Andrade, e a apresentação vai ser no Cineclube Cultura. Para quem quer dar boas gargalhadas, o ator e comediante Gustavo Mendes estará em Uberlândia, no Teatro Municipal, com um show de humor ainda mais atrevido. Os ingressos estão disponíveis no site megabilheteria.com. Lembrando que a censura é de 14 anos. Para você que busca uma programação diferente e quer ficar em casa, se liga nas dicas de filmes e livros que nós separamos. Bem, hoje eu vou indicar o livro da Arundhati Roy, uma escritora indiana. O título do livro é O Deus das Pequenas Coisas. Esse livro foi publicado em 1997, né? Foi um livro muito lido, muito vendido e muito apreciado no mundo todo. Esse livro ganhou o prêmio, inclusive um prêmio chamado Booker Prize, né? Para a escritora.
E esse é um livro que trata muito de uma questão especificamente indiana no primeiro momento, né, que é um conflito de castas, né? Eu diria que nós temos uma história de amor no livro, mas uma história de amor com todo aqueles ingredientes, né, de complicações e problemas entre castas, né, da relação entre castas. Esse é um livro que também, se você transcender o universo indiano, você vai encontrar muitas reflexões que são ótimas, né, que são questões que saem do âmbito oriental e passam para o âmbito ocidental. Você vai indicar uma série pra gente, então, né? Sim, é a série One Day at a Time, é do Netflix. Ela fala sobre uma família cubana que mora nos Estados Unidos e ela trata, muitas coisas sociais que são tratadas como tabu ainda e trata de um jeito meio comédia. Então é bem leve e é bem legal para você aprender sobre coisas que você não sabe ainda. O filme que eu gostei bastante foi A Forma da Água, que ganhou o Oscar esse ano de melhor filme, por ser um filme assim muito bonito e tratar de assuntos bem atuais, assim, mesmo que se passar numa década bem antiga, na década da Guerra Fria e tal, mas é um filme bem atual, digamos assim. O Museu Universitário de Arte está com a exposição Percursos Pictóricos, um trabalho de 3 artistas e a ideia é promover reflexões sobre vários temas. A mostra está disponível até o dia 20 de abril e o MUNA fica aberto de segunda a quinta, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, já na sexta-feira, das 8h30 da manhã às 9 da noite e aos sábados, das 10 da manhã às 5 da tarde. Essa foi a Agenda Cultural de hoje. Um bom fim de semana para você, aproveite bastante, com moderação, e até semana que vem. Tchau! Muito bom, com essas dicas a gente fica por aqui. O nosso muito obrigado ao professor Heraldo. Maura, a presença de vocês foi muito importante, um assunto tão fascinante como esse. A gente precisaria de mais uns 3 programas para dissecar todo esse tema tão palpitante. Muito obrigado. O Jornal da UFO de hoje fica por aqui. A gente promete estar de volta na próxima segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até lá.